Eu quero reafirmar aqui, e o presidente pediu, inclusive ele pessoalmente pediu para dar ênfase a isso, porque a gente viu até editorial escrito hoje, como se em algum momento essas medidas estivessem sendo analisadas pelo governo. Quero reafirmar taxativamente: nenhuma medida heterodoxa será adotada. Não haverá congelamento de preço, tabelamento, fiscalização. Ele até brincou, não terá fiscal do Lula nos supermercados das feiras, não terá rede estatal de supermercado ou de lojas para vender produtos. Isso não existe, isso sequer foi apresentado na reunião, nesta ou em qualquer outra reunião. Então, para que não tenha nenhuma dúvida sobre isso, e nenhuma dessas medidas nenhuma delas chegou a ser colocada, e nenhuma delas, se um dia alguém apresentar, não será submetida a uma análise mais detida do governo, porque a posição do governo não é favorável a essas medidas chamadas aí de heterodoxa, que algumas delas já foram aplicadas no passado no Brasil. Como eu disse, e eu afirmei um princípio: os preços são formados no mercado. O que nós vamos atuar junto com os atores de mercado para buscar estimular a produção e minimizar custo de intermediação. Por exemplo, o ministro da Fazenda ontem até citou em entrevista com a imprensa, uma das medidas que foi sugerida pela rede de supermercados foi a questão de redução do custo da intermediação do programa de alimentação do trabalhador. Então o presidente disse o quê? Eu quero que aquele dinheiro que é destinado ao trabalhador seja, na medida do possível, integralmente, que o trabalhador tenha benefício desse valor. E, obviamente, quando tem algum intermediário se apropriando de um benefício que era do trabalhador, nós temos que adotar medidas para que o que foi a criação desse programa, que é o trabalhador ter o benefício, que esse valor chegue diretamente ao trabalhador. Então, a Fazenda vai estudar medidas de aperfeiçoamento para, num prazo bem curto, apresentar uma proposta ao presidente, que homologada será divulgada para a imprensa, mas a essência dessa medida será reduzir, portanto, se possível a zero, se não a uma taxa substantivamente inferior ao que o trabalhador paga hoje para utilizar seu cartão, ou seja, ele tem um valor de face do Vale Alimentação e ele acaba ficando com a parcela menor em função do custo dessa intermediação, que todos concordam que está muito elevada, e a Fazenda objetivamente vai estudar o meio técnico, a forma técnica de fazer isso, e em alguns dias apresentará ao presidente. Desde que o presidente assumiu, o presidente tem uma preocupação forte com a comida que chega na mesa do povo brasileiro. Vocês são testemunha, quando houve um pico do crescimento do arroz, o presidente determinou que fosse zerada a alíquota de importação, o que ajudou a trazer o preço para um patamar menor. O presidente cogitou, eventualmente, pela Conab, importar uma quantidade de arroz. Então, se necessário for, será analisado detalhadamente agora, por exemplo, o preço de alguns produtos no mercado internacional. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente, e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Ou seja, os produtos que estejam com preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir, pelo menos para o patamar internacional. Não justifica nós estarmos com preços acima do patamar internacional. Não tem a menor explicação para isso, já que o Brasil se constitui um dos maiores produtores de alimentos, de grãos do mundo. Então, todo aquele produto que tiver com preço interno maior que o preço externo, nós vamos atuar de imediato, por exemplo, na alíquota de importação. Então, essa é uma resposta imediata, porque o efeito disso é evidente. Como o mercado, e eu vou repetir, o preço se forma no mercado.
O mercado é competitivo. Se nós tornamos mais barato a importação desses produtos, vão ter vários atores econômicos do mercado importando esses produtos, porque tem uma diferença de preço e, portanto, vão enxergar aí um lucro a ganhar e vão importar e ajudar a baixar o preço do produto interno, pelo menos ao preço do preço internacional.